gente já fica feliz com a sexta-feira, né? Ficar naquele clima de sextou, mas quando é uma sexta-feira que a gente soma com a véspera de São João, aí, meu amigo, não tem pra ninguém não, viu? É um dia mais que especial e a gente está aqui para falar a respeito da noite de comemoração. A gente está numa rua, né? Que é a Rua Jornalista José Campelo Júnior, aqui em Água Fria, onde ela parece normal quando a gente observa nesse ponto, só que eu vou virando aqui com o Eric Nascimento e olha só essa casa aqui. É uma casa tradicional, que é a casa de Dona Jailma, e ela é sempre decorada em vários períodos do ano, tá? Natal, nessa época junina, sempre vai ter algo diferente para o pessoal poder apreciar quando passa aqui no bairro da Zona Norte da capital pernambucana. Dona Jailma está aqui e eu vou fazer uma perguntinha rápida para ela para dizer o seguinte, para saber o seguinte. Eric Nascimento vai mostrar ali. Olha ali, Eric, tem uma panela ali com a fumacinha saindo. Me diga uma coisa, Dona Jailma, o que é que tem aqui dentro? Eita! A milho já tá pronto. E olha, é porque quem tá em casa não tá sentindo o cheiro. A TV ainda não, a gente não chegou ainda no patamar da TV passar o cheiro para o telespectador. Mas o cheiro tá bom. Tá maravilhoso, olha aqui, ó. Hoje tem milho. Esse cheirinho tá bom demais. Eu vou fazer o seguinte, Dona Jailma, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a decoração, porque a casa tá linda. A gente vê aqui, tem até uma fogueira que o pessoal improvisou, tem muitos outros adereços que a gente pode mostrar aqui. Só que é aquela coisa, Venus, quando a gente fala de São João, de noite de São João, tem muita gente que não foge do tradicional, que é a fogueira. E aí, lógico, tem gente que acaba não gostando, que não faz fogueira, mas é uma coisa que é tradicional, é da cultura do povo nordestino. Só que como fazer uma fogueira da forma correta e da forma segura, para que nem a pessoa que está fazendo e nem as pessoas que estão circulando na rua, elas corram algum tipo de risco. Pois bem, a gente vai falar a respeito desse assunto. Estou aqui, inclusive, com o Tenente Milson José, do Corpo de Bombeiros. Bora se aproximar ali, Tenente, por gentileza. A gente está junto de uma fogueira onde, em tese, ela está seguindo alguns requisitos que são comuns para essa produção. A gente faz primeiro o seguinte, Tenente, eu queria que você explicasse para a gente aqui no Balanço Geral quais são os pontos corretos que já puderam ser observados nessa fogueira. Eu vou pedir para vir para aqui, porque aí a gente conversa aqui junto do Eric. Pronto, aqui mesmo, Tenente. Tenente, o que é que dá para observar do que é que está certinho? O que é que foi feito da maneira correta nessa fogueira aqui? Bom dia. Bom dia a todos do Balanço Geral. Então, primeiramente, essa fogueira ela já foi feita no local correto, em tese, por não estar em espaço fechado, que é a primeira recomendação. Procure um local aberto para ser feito a fogueira. A partir daí, a gente faz outras recomendações. Não faça fogueira embaixo de fiação. E aqui a gente já recomendou para a Dona Jailma que modificasse a posição dessa fogueira, porque já está um pouquinho embaixo da fiação. Então vamos até mostrar aqui. O Eric Nascimento vai mostrar aqui mais acima. E isso é tão importante, não é, Tenente? Porque muita gente pensa que é apenas colocar na frente assim da calçada, depois da linha da calçada, pegando um pouco da rua, mas esquece de olhar para o alto, né? Então tem que ser longe de fiação. Isso mesmo, longe de fiação, porque à medida que a fogueira vai pegando, né, ela pode subir a uma altura que possa comprometer a fiação elétrica e os fios de telefones também, de internet. Então a gente faz essa recomendação para que não haja esse problema junto à empresa, a concessionária de energia. Outra recomendação que a gente faz também é a altura dessa fogueira, não pode passar de 1,5 m. Entendeu? Para que também a gente não haja comprometimento de casas vizinhas, por exemplo, carro que esteja perto, entendeu? Então, objetos inflamáveis a gente pede que evite também colocar próximo, entendeu? E aí, Tenente, a gente observa o seguinte, aqui está respeitando essa questão da altura, não é? Essa fogueira ela tem uma base que o pessoal coloca embaixo para poder dar a combustão inicial. A gente observa que a correção a ser feita aqui, ao que tudo indica, é mudar a posição para afastar ela da fiação. E aí, se for nessa rua, por exemplo, para onde seria que essa fogueira ela poderia ser colocada para seguir nessa recomendação de segurança, Tenente? Ela poderia ser afastada ou mais para cima ou um pouco mais para baixo e dar uma distância maior da parte da fiação, né? Tanto aqui dessa parte, quanto dessa parte daqui de cima. A gente observa, inclusive, que
olhando um pouco mais para lá, vai ter apenas a fiação do poste que fica junto da calçada e fica mais livre nesse trecho, né? Isso mesmo, aí para cima já ficaria melhor essa fogueira. Uma coisa que a gente recomenda também é que quando for acender a fogueira, não utilize nenhum acelerador. Quais são os aceleradores? Álcool, diesel, gasolina, nenhum tipo de óleo que possa acelerar a combustão. Então a gente pede que utilize os próprios farpas, né, que a gente tanto comenta, né? E papel também pode ser utilizado, entendeu? Então a gente faz essas recomendações também. O que é que a gente percebe, tenente? A gente está num período chuvoso e naturalmente esses pedaços, tronco, tudo isso está bem úmido. Então, diante dessa situação, diante desse cenário, o que é que a gente tem de dúvida? Vamos vir um pouquinho mais para cá, tenente? Diante desse cenário, o que a gente observa? A pessoa vai acender a fogueira e aí não pega. Aí tenta de novo, não pega. Tenta de novo, não pega. E parte exatamente para esse problema, para um acelerador. Não, vou colocar álcool para ver se essa combustão ela acontece de uma maneira mais rápida. Vou colocar diesel, vou colocar querosene também, por exemplo. Então, tem que ter muita cautela nesses pontos, né? Isso mesmo. A gente percebe que a maioria das ocorrências que acontece é justamente pela população utilizar esses aceleradores. E aí, quando acontece essa ocorrência, a gente pode ter queimaduras, explosões, se tiver algum... por exemplo, tem gente que joga o próprio material, né? Um envelope junto com o acelerador. E aí pode ocasionar a explosão, entendeu? E queimadura. E aí, se ocorrer queimaduras, se ocorrer alguma ocorrência, então lavar com água fria, ligar para 193 caso haja uma ocorrência de maior vulto e correr para o médico. Diante dessa situação, até como eu tinha explicado antes, se for realmente uma fogueira que tiver muito umedecida, a dificuldade ela vai existir. Mas é preciso ter a consciência daquilo, né, tenente? Que a fogueira pode até não acender nessa noite, mas pelo menos a tua vida vai estar preservada, a tua integridade física, né? Isso, o mais importante é a saúde. A gente tem que olhar para a saúde. Se não acendeu, insiste lá no papel, entendeu? Coisa que dá para se controlar. Mas não vá para essa parte de aceleradores, de combustão, né? Tem muita gente que costuma utilizar, até para churrasco mesmo, um método, que é bom a gente tirar essa dúvida, que talvez possa ser aplicado ou não. Vamos tirar essa dúvida agora. Se utiliza papel higiênico com óleo de cozinha para manter essa combustão. Esse seria um método que dá para ser utilizado ou também não é recomendado para fogueira? Então, a gente não recomenda nenhum tipo de acelerador. O Corpo de Bombeiro Militar não recomenda nenhum tipo de acelerador, nenhum tipo de óleo, nenhum tipo de combustível para que dê combustão, né, no processo, entendeu? Ou seja, no máximo um papel que tiver acumulado junto com os pedaços, com alguns galhos, tudo isso que possa gerar essa combustão. E aí, o local é esse aqui, viu? Evenilson, todos que estão acompanhando o Balanço Geral, é na base, é na parte aqui embaixo da fogueira, que as pessoas podem fazer isso. Não adianta você querer acender numa pontinha do lado, numa extremidade, geralmente começa nessa parte de baixo. E aí, gente, tem um ponto que é fundamental também, que é a questão do bom senso. Se há uma vizinhança onde há um diálogo, há muito respeito, se as pessoas não possuem nenhum tipo de problema respiratório, então tudo bem, a pessoa acende a fogueira, mantém essa tradição, mas é sempre importante também prezar por esse bom senso, não é, tenente? Porque a gente nunca sabe se o vizinho está passando por algum problema, se tem algum problema respiratório, para evitar uma confusão entre os vizinhos, não é? Isso mesmo. Os gases produzidos pela queima do combustível podem ocasionar lesões nos olhos, os olhos podem ficar irritados, lesão na parte respiratória, pulmão. E a gente vem de uma pandemia que muita gente ficou comprometido. Então é sempre bom haver realmente essa sintonia entre os vizinhos, né? Porque se eu tenho um vizinho que tem esse problema, é recomendável que a gente não acenda a fogueira. Porque vai entrar na casa da pessoa, a pessoa vai ficar com os olhos irritados, pode, como a gente já falou, né? Produzir, acelerar algum mal na parte respiratória dessa pessoa. Então realmente é importante a gente ter essa sintonia entre os vizinhos. E aí, gente, muita gente utiliza também
a fogueira para uma brincadeira que não é brincadeira, que é pular a fogueira. Isso é uma tradição que hoje em dia a gente observa e não recomenda, evidentemente, porque é muito perigoso. O risco de alguém pular na fogueira, talvez não essa, porque ela só tem 1,5 metro, realmente ela na combustão, até mesmo quando ela já começa a ficar na brasa, a pessoa não vai se arriscar, mas tem fogueiras menores que aí vem uma criança, vem um adolescente, um adulto mesmo, que pensa que dá para se arriscar, mas se a pessoa tropeça e cai em cima, é problema grande, não é, tenente? Isso mesmo, como a gente já avisou. Ocorrências com fogueiras, elas são ocasionadas muitas vezes pela imprudência das pessoas. Então esse fato de pular fogueira, jogar bombas de fogos de artifício, então isso pode produzir alguma ocorrência, entendeu? Então o Corpo de Bombeiros não recomenda que haja esse tipo de imprudência junto ao material combustível, né, a fogueira. E aí, para a gente finalizar, em caso de emergência, 193. Ligue o 193 e a gente vai estar de plantão esperando para atender qualquer ocorrência.